Prossiga, conselheiro, disse o senhor árbitro, seus olhos externos afundando em sua cabeça. Os tradutores da linguagem corporal disseram aos humanos que era condescendência. Obrigado, Vossa Senhoria, disse o conselheiro de Praax enquanto fazia uma reverência superficial antes de se levantar para andar sobre suas pernas semelhantes a pernas de pau. Eles pareciam desajeitados, mas conferiam ao seu andar um jeito elegante. Vossa Senhoria, os Praax existem há aproximadamente 9,2 bilhões de anos. Muito mais antigos que o nó de recursos designado 2242-92G, os humanos o chamam de Terra. Antes mesmo de os humanos evoluírem, uma de nossas naves de reconhecimento passou pelo sistema 92G e marcou em nossos mapas para mineração a céu aberto, de acordo com nosso modo de vida. Se você conhece nossa história. Visto que não estava marcado anteriormente, e nos termos do Estatuto do Conselho 9.917 artigo 33, subseção 98, parágrafo 412, o planetoide pertencia ao conglomerado Praax. Por azar, uma espécie sapiente começou a evoluir em 92G. Humanos, como eles se autodenominam. Por algum terrível lançamento de dados galáctico, nossa propriedade conseguiu crescer o suficiente para sustentar a vida. Mas isso não diminui o fato de que 92G é propriedade da Praax. Dado que grande parte da galáxia hoje em dia já está reivindicada, a Praax tem poucos recursos e deve agir de acordo com as propriedades com as quais garantiu, já que outros nós de recursos ficaram indisponíveis para nós. Talvez se tínhamos agido mais rapidamente no 92G, toda esta situação poderia ter sido evitada, mas o destino não o quis, e aqui estamos. Nos termos do Estatuto do Conselho 14.722, artigo 923, subsecção 2, parágrafo 66, e conforme demonstrado em Praax Conglomerado vs Chernobyl Wildlife Consortium, a evolução de uma espécie inteligente na propriedade de uma raça do Conselho não remove a propriedade dos requerentes originais. Submeto minhas palavras à sua consideração, Vossa Senhoria. Os olhos do Lorde Julgador moveram-se lentamente para o outro lado das câmaras, caindo sobre os humanos que ainda debruçavam-se freneticamente sobre o livro de 3 toneladas da lei do Conselho. Os humanos refutam. Sim, disse um humano, gaguejando, só um momento, Alteza, e quero dizer, senhorio. Desculpe, senhoria, ele disse para o barulho divertido do espaço da câmara. Risos, disseram os tradutores. O destino da humanidade e de outros povos estava em jogo. 3 dos humanos apontaram com entusiasmo para uma passagem de texto, e o conselheiro-chefe ajeitou seu terno antes de se aproximar do banco. Vossa Senhoria, tudo o que o conselheiro Praax disse é verdade. De acordo com os manifestos de reivindicação registrados antes mesmo de minha raça ter rastejado para fora da proverbial lama primordial, nosso planeta e a Terra foi reivindicado pelo conglomerado Praax. Segundo todos os artigos que podemos encontrar na lei do Conselho, o planeta é de facto deles. O Lorde Adjudicador juntou os olhos. Os humanos estão defendendo a oposição agora? Não, Vossa Senhoria, disse ele, sorrindo, claro que não. Sinto muito, deixe-me ir direto ao ponto. O meu colega Praax apontou o caso Praax Conglomerate vs Chernobyl Wildlife Consortium, no qual uma forma de vida artrópode evoluiu até ao ponto de comunicação e estrutura social rudimentares num planeta que apelidaram de 213 a 12C. Estas criaturas possuíam o mesmo nível de inteligência que os nossos macacos ou mamíferos aquáticos têm e inteligentes o suficiente para estruturas sociais fluidas e níveis variados de comunicação com outras espécies, mas sem qualquer tipo de imperativo racial maior ou nenhuma civilização, nenhuma obra de arte, nada. Visto que somos realmente inteligentes, devemos receber consideração especial. O conselheiro da Praax zombou. É por isso que a raça humana está disposta a abandonar a Terra sob a condição de que o conglomerado Praax forneça totalmente a realocação de todos os habitantes da Terra e de cada peça de infraestrutura que construímos desde o início da nossa civilização. O conselheiro da Praax irrompeu de sua cadeira. Absolutamente absurdo. Não existe precedente legal para. O conglomerado Praax permanecerá em silêncio. Gritou o Lorde Adjudicador antes de voltar sua atenção para o humano à sua frente. Continue por favor.
Se Vossa Senhoria se lembrar do conflito de Xuenacus, os derrotados pediram a paz. De acordo com a lei de capitulação da data de 920, os perdedores garantiram o direito à continuação da existência. Vendo que os vencedores desejavam o próprio planeta, o Conselho tornou a parte vencedora responsável pela realocação da população sobrevivente do máximo possível das suas propriedades, um julgamento que a parte vitoriosa cumpriu. O queixo do conselheiro Praax caiu. O senhor adjudicador recostou-se em seu assento, com os olhos a meio mastro. Vocês, humanos, ela disse gravemente, consideram esta situação uma questão de guerra? Com a sobrevivência de 80% da nossa raça em jogo, certamente o faremos. O Lorde Árbitro afundou-se novamente em seu assento, muito intrigado com o rumo dos acontecimentos. Os humanos permaneceram absolutamente imóveis, incapazes até de respirar devido ao peso que sentiam sobre os ombros. O conselheiro Praax, pouco divertido, embora sempre arrogante, tão certo de que nada que os humanos pudessem dizer iria mudar as coisas a seu favor. O tribunal decide a favor da humanidade e concorda que, dadas as circunstâncias, uma declaração de guerra ocorreu simultaneamente com uma declaração de capitulação. De acordo com a lei de capitulação da data de 920, o conglomerado Praax é considerado responsável pela realocação da humanidade e de todos os seus pertences da terra. As câmaras ficaram barulhentas com um rugido surdo enquanto a multidão começava a se agitar. O conselheiro da Praax levantou-se de um salto. Vossa Senhoria! Como afirmei antes, o conglomerado já está com poucos recursos. Não poderíamos cumprir a mudança, não temos fundos para. Se o conglomerado Praax for incapaz de fornecer as condições acima mencionadas, então a vitória deverá ser concedida à humanidade. As câmaras ficaram em silêncio. Silencioso o suficiente para ouvir o som estridente que os olhos do Lorde Árbitro faziam enquanto ela flexionava os olhos. O conselheiro Praax sentiu-se enfraquecer sob o olhar inflexível da multidão, dos humanos, do senhor adjudicador. Ele caiu de volta na cadeira, batendo os dentes enquanto procurava palavras, qualquer palavra que pudesse resolver a situação. Ele não conseguia pensar em nada. O Praax. O conglomerado Praax capitula. A propriedade do 92G é entregue à humanidade. E sem um único tiro disparado, sem uma única morte, sem sequer um único navio sair do porto, a humanidade venceu a sua primeira guerra interestelar.